Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias do Mengão Queridão neste domingo, dia 15 de dezembro de 2024. Chegamos à metade do último mês do ano. Daqui a 3 dias, Luiz Eduardo Batista, o BAP, vai assumir a presidência do Flamengo. Depois, começa o processo de transição, onde o BAP vai tomar conhecimento de tudo aquilo que acontece no Flamengo de verdade. E muitas pessoas pensam que é só fazer uma análise em cima do departamento de futebol. Não, não é. Departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento médico. Aliás, o BAP está cheio de novidades. Por exemplo, hoje nós temos um departamento de comunicação para todo o clube. A ideia do BAP é ter um departamento de comunicação para o clube e um departamento de comunicação apenas e exclusivamente para o futebol. Esse departamento de comunicação vai trabalhar os assuntos do futebol, assim como o marketing do futebol, separado de tudo que acontece dentro do clube. Bom, nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre essa história de Lucas Paquetá voltando em janeiro. Quais são as chances? Por que ele pode voltar em janeiro? E será que já há negociações e conversas em andamento para ele retornar? Também quero explicar para vocês que a ideia de Luiz Eduardo Batista é diminuir drasticamente a folha salarial do Flamengo. Com essa primeira medida, a gente vai ter mais dinheiro no clube circulando para a gente poder fazer mais contratações e até mesmo para a gente poder reformular esse elenco. Jogadores como Davi Luiz podem ficar no Flamengo se aceitarem o novo modelo que o BAP vai implementar. Que modelo é esse? Você vai ficar sabendo aqui agora. Mas antes, curta, comenta, compartilha. Não esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque aqui vocês sabem, a verdade é dita, doa quem doer. E eu falo a verdade também lá no meu novo canal, No Mundo Agora. Vocês estão sabendo da invasão de OVNIs que está acontecendo nos Estados Unidos? A Fabrício são drones. A Fabrício são inteligência artificial. Não, não são. São objetos do tamanho de carros, pessoal, sem formato definido como os drones conhecidos, voando sem identificação. O governo americano está doido para saber o que é isso, não para. Os avistamentos são muitos e muito bem filmados, inclusive. Quer ver esses avistamentos? Quer entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Estamos vivendo uma invasão alienígena de verdade? Então eu recomendo vocês que dêem um pulinho no meu canal No Mundo Agora. No final desse vídeo aqui vai aparecer a caixinha bem do lado de lá para você clicar e assistir o vídeo. Aproveita e se inscreve lá no Mundo Agora também, dá essa moral pra gente poder crescer lá com este assunto e com outros mais que podem ser do seu interesse. Canais totalmente diferentes, o Resenha e o No Mundo Agora. Tô te convidando, tô te intimando e espero vocês lá. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Bom, agora vamos falar só de Mengão Queridão, valeu? Seguinte, pessoal, primeira coisa que vocês têm que entender é que a partir do dia 19, o BAP vai fazer um levantamento geral de tudo aquilo que está no Flamengo hoje, que acontece no Flamengo hoje, para começar a fazer algumas mudanças. Quando o BAP disse durante a sua própria campanha que o dinheiro do Flamengo está dentro do Flamengo, é porque, do ponto de vista dele, há muito desperdício financeiro interno no clube. Com relação à folha de pagamento, o que acontece desde 2013? O Flamengo pegou a maior parte do salário dos atletas e jogou em CLT, coisa de 80% do valor que o atleta recebe. E deixou 20% em contrato, como direito de imagem. Estaria tudo bem se isso fosse apenas a questão do salário do atleta. Mas não. De 2019 para cá, com mais craques chegando ao Flamengo, uma das coisas que o departamento de futebol do Flamengo fez para atrair jogadores do Flamengo foi, primeiro, aumentar o tempo de contrato. Todos os grandes jogadores que chegaram no Flamengo tiveram contratos de 5 anos, o que atrairia, por exemplo, um Everton Cebolinha a sair da Europa e vir para o Flamengo. Outro chamativo, as variáveis que os atletas ganhavam, que eram valores que aumentavam a folha salarial por gols, por assistências, por jogos, por convocações à seleção, por jogos como titular, isso tudo foi pego e agregado ao valor fixo do salário.
Então o Cebolinha, por exemplo, que deveria ganhar 800 mil de salário, mais variáveis que poderiam levá-lo a 1,5 milhão, passou a ganhar 1,3 milhão na CLT. E o restinho, 200 mil, ficou como contrato de direitos de imagem, que para o jogador é ótimo, mas para o Flamengo é ruim. O Bruno Henrique, por exemplo, que renovou o contrato dele por mais de 2 milhões de reais. A CLT dele, o valor fixo que ele ganha é a maior parte do salário. E ele ficou com poucas variáveis. Analisando isso do ponto de vista estratégico, para o clube é muito ruim. Porque se o jogador performa, ele ganha 2 milhões. Se não performa, ele ganha 2 milhões do mesmo jeito. Onera a folha de pagamento, tira o poder do Flamengo. Trazer um outro jogador, porque uma das coisas que você pode usar para convencer um jogador que está na Argentina, que está no Uruguai, que está no Paraguai, a vir para o Flamengo e não para a Europa, é dar a ele o mesmo salário que ele ganharia lá na Europa. Só que sem espaço na folha de pagamento para isso, nossa folha de pagamento já é uma das maiores folhas de pagamento da América do Sul, se não for a maior, você não consegue convencer. Vamos supor o Thiago Almada lá no Racing, tá? Vamos comprar o Thiago Almada por 8 milhões de euros, mais o salário dele vai ser o salário que ele poderia ganhar na MLS ou lá na Europa, que é para um jogador que estava começando quando ele saiu, algo em torno ali de 500, 600 mil reais. Então vem, Thiago Almada. Beleza, tem espaço na folha? Não, não tem. Por quê? Porque o veterano do Bruno Henrique ganha 2 milhões, porque o Gabriel Barbosa está ganhando 2 milhões, porque o Davi Luiz ganha 1,5 milhão, tudo em CLT, não é variável. Daí você não consegue encaixar esse jogador ali, você não faz proposta para ele, porque é mais atrativo para ele ir para outro lugar. Você não pode tentar valorizá-lo. Então qual é a ideia do BAP? Todos os contratos daqui para frente, não pode mexer nos contratos para trás, daqui para frente vão ser, vai ganhar um valor X, que é o menor, em CLT, e o resto vão ser metas. Fabrício, isso é o tal do contrato por produção? Mais ou menos. Por quê? Davi Luiz pode renovar com o Flamengo ou não? Se ele aceitar a nova forma do Flamengo trabalhar com os contratos, pode ser que o Davi Luiz fique, se for do interesse do Felipe e também do Zé Boto, claro. Mas suponhamos que nenhum dos dois, nem Boto nem Felipe, tem um empecilho com ele. O Flamengo já vai negociar com o Davi diferente. Davi, a parada é a seguinte, pela idade que você tá, do jeito que você tá, 300 de salário. Por exemplo, o fixo é 300 mil. Se você não jogar, se você não atuar, se você não fizer gol, se você não fizer nada, é 300 mil por mês. Agora, se você fizer gol, vamos acrescentar X aqui. Se você der assistência, X aqui. Se você for convocado, mais X aqui. Entenderam, pessoal? Isso motiva o atleta a continuar performando. Porque se ele não performar, ele não vai receber. Fabrício, esse não era o modelo antigo? Não, não é o modelo antigo. É um modelo diferente, é um modelo novo e, para mim, é o modelo correto. Vai dificultar em negociar com estrelas para voltar para o Flamengo? Vai. Mas nós temos que pensar no Flamengo. Nós temos um estádio para fazer, nós temos mais de 200 milhões de reais para gastar para fazer a limpeza do terreno do gasômetro, mas mais de 300 milhões até, porque só 250 é para tirar a Naturge de lá, depois tem que limpar o resto do terreno, então é uma grana preta só para poder deixar o terreno pronto para a gente começar a pisar lá dentro. Então a gente precisa de recurso novo, sem perder a qualidade desportiva. Então, quem for negociar, que é o Zé Boto, que é a equipe que o Zé Boto está trazendo, vai ter que ter um jogo de cintura muito maior, vai ter que ter uma expertise muito maior para conseguir trazer jogadores importantes para o Flamengo. Por isso a gente deve ver cada vez menos medalhões e mais revelações dentro do Flamengo. Agora, pessoal, revelação não é jogador de 16, 17 anos, não. Para o Flamengo, nós precisamos de revelações ali com 20, 21, 22, 23 anos de idade, porque no Flamengo tem que chegar e jogar. Olha o Carlos Alcaraz, chegou outro dia e geral já tá criticando o moleque pra caraca. No Flamengo não tem muito espaço para crescimento, crescimento é na base. Chegou no profissional, tem que render. Então o Zé Boto está com todas essas diretrizes que eu já expliquei para vocês no vídeo de ontem que o BAP passou, para poder reformular o departamento de futebol do Flamengo, fazer o departamento de futebol do Flamengo não ser uma despesa para o clube como é hoje, mas uma fonte de receita, entenderam? Se o jogador performa, o time vai bem. O time indo bem, o time vai mais longe nas competições. Indo mais longe nas competições, entra mais dinheiro no clube e aí a gente pode negociar melhor com mais jogadores.
Para mim é uma ideia sensacional. Começa bem a gestão BAP no Flamengo, pelo menos pelas ideias que eles estão passando para nós, do que eles vão implementar dentro do clube. Se eles vão implementar mesmo, se eles vão fazer isso tudo mesmo, se vão se perder no meio do caminho, só o tempo dirá. E eu estarei aqui atento e alerta para criticar ou para elogiar quaisquer uma das medidas que eles tomarem. Por enquanto eu pergunto para vocês, essa ideia de reformular o sistema de folha de pagamento do Flamengo é ou não é uma boa ideia? Coloquem aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Aproveita, curta e compartilha esse vídeo para o canal continuar crescendo. Ainda na área de gestão política, tá? O Ricardo Lomba, que é o candidato do BAP para assumir o Conselho Deliberativo, vem recebendo maciço apoio de vários grupos políticos dentro do Flamengo e provavelmente deve vencer a eleição para presidente do COD de lavada sobre o Álvaro Ferreira, que tem muito pouco apoio. Até o Landim está pensando em apoiar o Lomba, para vocês terem uma ideia do tamanho da pressão que existe em cima da candidatura de Lomba. Ontem mesmo ele fez campanha política lá na Gávea e recebeu o apoio de muita gente, mas é muita gente mesmo. E para mim, Ricardo Lomba deveria assumir sim o posto do presidente do Conselho Deliberativo, uma vez que vai convergir em ideias com o BAP para as melhorias no Flamengo. Melhorias essas que incluem, por exemplo, o voto à distância para conselheiros através da internet, os conselheiros terem acesso às pautas das reuniões de maneira online. Sabe como isso é importante, gente? Sabe esse esquema da Naturge? Praticamente nenhum conselheiro sabia que existia. Conversei com vários conselheiros. Pessoal, como que vocês votaram sem questionar a questão da Naturge? Vários falaram, Fabrício, não foram enviados documentos pra gente. A gente teve que ler o documento às pressas e voltar logo depois. E pessoal, prestem atenção. Todo mundo queria a compra do terreno do gasômetro. Havia uma pressão gigantesca para acontecer a compra do terreno do gasômetro. Ninguém queria saber, vocês, ninguém queria saber quais eram as consequências. A gente queria que aprovasse e comprasse. Os conselheiros entraram para a votação nesse clima. Nem tem que ler, tem que aprovar. O conselheiro que não aprovar é errado, é anti-Flamengo, está contra o estádio. Agora a gente está vendo que essa correria que a gente fez para aprovar a compra do terreno trouxe para nós algumas surpresas que não eram as adequadas, como essa, por exemplo, situação da Naturge, que vai gerar ao Flamengo mais 200, 300 milhões de gastos para poder tirar a Naturge de lá. Culpa nossa, que ficamos em cima do projeto para ser aprovado rapidamente. Não o projeto do estádio, o projeto de compra do terreno do gasômetro. Esse tipo de situação não aconteceria se o estatuto permitisse que o conselheiro pudesse baixar o documento online. Ele lê na casa dele, entende tudo, chega no dia, ele faz os questionamentos. Não, do jeito que tá, ele leu rapidamente lá, na pressão de aprovar, não pôde questionar nada, e agora a gente tá nesse imbróglio com a Naturge aí, tá? Então, essa situação é uma situação que precisa ser mudada no estatuto. Nosso estatuto é de 92, quando os computadores estavam começando a chegar aqui no Brasil. Não havia uma internet ainda para propiciar esse tipo de situação. Então, com o Lomba no COD, essas ideias que convergem entre ele e o BAP vão ser colocadas adiante e as melhorias no nosso estatuto vão ser realizadas. Por isso, a ideia do Lomba na presidência do COD é importante. Beleza? Bom, falando agora do campo bola, a grande notícia deste domingo é a vinda do Lucas Paquetá para o Flamengo em 2025. Deixa eu explicar direitinho para vocês o que é isso. O West Ham tem interesse no Igor Jesus, do Botafogo, atacante de 23 aninhos. Os caras querem comprar o Igor Jesus. O Paquetá tá quieto e sossegado lá no West Ham. O Paquetá não abriu a boca. O West Ham foi conversar com o Paquetá. Olha, nós queremos o Igor Jesus do Botafogo. Como você quer voltar para o Brasil e o Botafogo tem interesse em você, vamos fazer um bem bolado com o Clube Carioca. Você vai para o Botafogo, a gente pega o Igor Jesus e fica mais ou menos elas por elas. Dá um trocado aqui, um trocado acolá e tá tudo certo. Nessa hora que o West Ham consultou o Paquetá disse não. Eu topo voltar para o Rio de Janeiro, mas eu quero voltar para o Flamengo, meu clube de coração, o clube com o qual fui formado. O Flamengo tem interesse em mim, porque na época do Marcos Braz, agora na última janela, o Marcos Braz tentou trazer o Paquetá por empréstimo.
Então o Paquetá sabe que o Flamengo quer. Então o Paquetá colocou esse empecilho para o West Ham. Só que aí o West Ham fica roubado. Por quê? Porque o que o West Ham quer é resolver o problema de ataque deles. E uma das maneiras de resolver é com o Lucas Paquetá. E se o Lucas Paquetá não vai para o Botafogo, o Flamengo também não pode pagar aquilo que o West Ham quer. Então o Paquetá teria que vir ou emprestado para o Flamengo com opção de compra no final do contrato, porque aí o Flamengo já se capitalizou, já arrumou a casinha, ou então o Paquetá não será envolvido na questão com o Botafogo. Então, o Paquetá tá mexendo os pauzinhos dele para vir para o Flamengo? Não, não é isso. O Flamengo está negociando com o West Ham? Não, não está. A questão é que o West Ham quer envolver o Paquetá numa negociação com o Botafogo e o Paquetá para o Botafogo não quer ir. Mas isso é o panorama de hoje. Para o decorrer, na sequência dos meses, isso pode mudar. Pode ser que o Paquetá vendo, por exemplo, que não há uma boa vontade da nova gestão do Flamengo em trazê-lo para cá, e prestem atenção, não estou dizendo que não há. Estou dizendo que agora não há nada, né? Mas se o BAP achar, opa, uma coisa interessante para a gente aí, vamos fazer um esforcinho para trazer o Paquetá. Beleza, Paquetá mais Flamengo podem resolver o problema e trazer o Paquetá para cá de alguma maneira. Isso se o West Ham concordar. O que tem que ficar bem claro para vocês é o seguinte, o West Ham não quer emprestar o Paquetá. O West Ham não quer se desfazer do Paquetá. A parada toda surgiu porque eles querem o Igor Jesus. E aí o Botafogo quer o Paquetá. É essa a situação. Pelo West Ham, eles ficavam com o Paquetá e com o Igor Jesus. Como o Botafogo tenta facilitar a transação, incluindo o Paquetá no meio do caminho, aí o nome do Paquetá saiu na parada. Então não é que o West Ham tá doido para se livrar do Paquetá, precisa de dinheiro, não. É uma questão West Ham Botafogo. Se em algum momento o Flamengo perceber a oportunidade de tentar dar uma atravessada e ver se o West Ham consegue resolver alguma situação, pode haver jogo Flamengo e Lucas Paquetá. Mas é imprescindível vocês entenderem que não há uma vontade do West Ham de liberar o Paquetá. Beleza? É uma situação West Ham Botafogo que o Paquetá botou o nome do Flamengo no meio da parada, dizendo que só volta pro Brasil se for pro Flamengo. Entendido, pessoal? Essa é a verdade por trás da história de Lucas Paquetá. Nação, eu volto hoje com mais informações para vocês, mas eu gostaria que agora, neste momento, vocês clicassem no link que está aqui no comentário fixado, dessem um pulinho lá no Mundo Agora, assistissem os nossos vídeos, se gostar, se inscreva lá, dá essa moral pra gente, pro canal continuar crescendo. E outra, são assuntos que para mim são interessantíssimos, eu amo os assuntos que eu tô colocando lá, e é fora Flamengo, para você dar aquela relaxada, dar aquela sossegada, ver o que está acontecendo no mundo de verdade, de interessante, de espetacular, de fantástico. Espero vocês lá. Tenho muito orgulho do trabalho que eu estou fazendo lá e eu estou curtindo muito. No Mundo Agora. Espero vocês. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Bom domingo. Saudações rubro-negras.